Olá, pessoal. Nós estamos começando hoje mais um programa Fala Prograde, uma parceria da URCS TV com a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, e que conta com o apoio do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesse dos estudantes de graduação da universidade, tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas e, claro, apontar alguns caminhos. E hoje nós temos a presença do nosso técnico em assuntos educacionais na Pró-Reitoria de Graduação, Ricardo Strack. Eu gostaria de dirigir a minha primeira pergunta a você, Ricardo. Para começar a nossa conversa de hoje, eu creio que é importante a gente entender um pouquinho melhor o que é o PET, né, o Programa de Educação Tutorial da URGS. Então, eu gostaria de pedir se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente. Claro, primeiro agradecer também o convite, né? A participação é sempre agradável estar trazendo informações e falando sobre os programas que a gente tem ali na Pró-Reitoria de Graduação, em especial esses programas que eu ajudo a secretariar e a cuidar ali na Prograde. Para situar, assim, falar um pouquinho sobre o PET, na verdade o PET é um programa bem antigo, assim, foi criado lá em 1979, na época era a CAPES, a famosa CAPES que cuidava dele. Depois de 1999, quem passou a cuidar do programa foi o MEC, através da famosa, não sei se é tão famosa assim, mas a Secretaria de Educação Superior, a CESU, responsável pela parte da educação superior no Brasil. E o recurso financeiro, que é uma parte importante, né, sempre quando a gente fala em programas, passou, antes que vinha da CAPES, passou a vir do famoso também FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mas o que é exatamente, então, se você resumir o que é um PET para uma pessoa? É assim, são grupos tutoriais, ou grupos de tutoria, que tem um tutor, um docente da universidade, que orienta um grupo de alunos. Os alunos podem ser bolsistas ou também voluntários, que a gente chama de não bolsistas, que atuam nesse grupo, e eles desenvolvem atividades que são sempre... O foco do PET é sempre assim, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Essas três ações sempre estão juntas. Esse é o foco central dos programas desenvolvidos. Então, esse grupo, sob orientação desse tutor, tem um conjunto de objetivos bem... tem alguns bem gerais, outros bem específicos. O bem geral é desenvolver atividades acadêmicas com padrões de qualidade e excelência, o que é das próprias metas e princípios que a gente carrega dentro da universidade, especialmente na URGS, né? Estimular a formação de profissionais e docentes, com elevada qualificação técnica e tecnológica, estimular o espírito crítico, atuação profissional pautada na ética, e ajudar na formulação de novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino, de ensino superior. Essa é a estrutura, vamos dizer assim, bem ampla, e legalmente, né, até descrita desse jeito, mas se fosse resumir, realmente, tu tem um tutor que orienta um conjunto de alunos e ele desenvolve ações relacionadas às atividades relacionadas ao ensino, atividades de pesquisa também, que eles têm que desenvolver, em que se assemelha muito daí à questão da iniciação científica, e atividades relacionadas à extensão. E, bem, pode existir, daí talvez até eu possa abrir um pouco mais, se tiver dúvidas a essa questão, mas existem diferentes perfis de grupos também, existem grupos que foram criados com foco em cursos específicos. Eu posso citar, por exemplo, o grupo PET Computação, o PET Odonto, que tem foco em cursos específicos, mas tem os PET que são interdisciplinares, o próprio interdisciplinar de Ciências Humanas, Conexões de Saberes da Farmácia, para citar uns que, embora eles tenham, às vezes parecem ter um foco específico numa área, mas são bem interdisciplinares, né? Então, essa acho que de forma bem sucinta, né? Muito, muito importante. Até boa tarde a todos e todas. Até acho que um programa só do Fala Prograde, né, Ricardo? Sim. É muito pouco para explicar a importância desse programa. Bem, muito bom estar aqui novamente nesse evento do Fala Prograde, que tem a parceria com Incluir, né, especialmente com os colegas aqui, o Luiz Ginarte e a Evelyn Barrufi. Muito obrigada pela presença de vocês.
e hoje, mais especialmente ainda, com o Ricardo Strack, que é um colega muito importante para nós na Pró-Reitoria de Graduação e que vem acompanhando com bastante cuidado esse programa. Eu sou, então, Cíntia Inês Boll, eu sou mulher branca, tenho cabelos curtos, estou vestindo uma camiseta preta e, ao fundo, tem uma janela e uma planta. E livros, obviamente, alguns livros. Bem, Ricardo, nós temos na nossa universidade, além do programa PET, a instalação também de um comitê local de acompanhamento e avaliação, o CLA. Esse comitê local de acompanhamento e avaliação, onde eu já fui interlocutora, tem um importante trabalho na relação com o PET. Eu queria que tu nos explicasses qual a importância do CLA, como é essa composição e a relação desse CLA ou desse comitê junto a outros comitês e outros grupos PET no Brasil. Claro, isso aí sempre consequência de falar do PET, acaba sendo uma das consequências é falar do CLA, uma sigla, né, do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação. Ele é a instância dentro da universidade responsável, como a sigla já meio que infere, né, acompanhar e avaliar os grupos PET, né? Mas quando fala em acompanhar e avaliar, a gente tem que pensar também que o PET é uma política pública, né? Então, como tal, ela precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, precisa de um processo em que tu avalie e veja o funcionamento dele. Mas isso não implica em que única e exclusivamente seja uma coisa do tipo preencher basicamente, que fosse só preencher uma determinada tabela de pontuações, não que isso não seja importante, acontece, mas o CLA, ele tem a parte de acompanhamento. Isso ele é um comitê composto por membros da comunidade petiana. A gente fala comunidade petiana, a gente está citando os tutores e os alunos. Então, tem representante dos tutores, tem representante dos discentes petianos, mas não só. Tem representantes da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Pesquisa. Afinal, como o PET ele envolve essas três instâncias fundamentais da universidade, é importante que eles estejam presentes. Então, o CLA é um comitê em que tem esses membros, e desses membros existe também a presidência, né, que a professora Cíntia já foi a nossa presidente, e a presidente do CLA desempenha um papel de dois aspectos, eu acho que considero importantes. Como presidente do comitê, a presidência do comitê auxilia no diálogo entre tanto os grupos quanto as diferentes instâncias da universidade, por exemplo, para permitir o desenvolvimento de uma ação, mesmo que seja participação em eventos ao longo do Brasil, no Estado. O CLA, quando se move para poder auxiliar os tutores e os discentes poderem participar dessas ações, é importante esse espaço de diálogo, esse lugar onde a gente pode conversar com outras instâncias dentro da nossa universidade. Mas não só esse, como um papel que a gente também chama a presidente interlocutora. Por que existe esse conceito? Porque o PET, como um programa, ele tem as suas instâncias, então, dentro de uma universidade, que nem a URGS, que é o CLA, e o CLA, claro, responde dentro da Pró-Reitoria de Graduação, toda a estrutura administrativa da universidade, mas acima do CLA e da Prograde, nós temos as demandas e a hierarquia estrutural proveniente do próprio MEC, e é a pessoa responsável por intermediar, conversar, dialogar com essas instâncias superiores é a interlocutora. Né, e faz parte do processo de interlocução e discussão, interagir com as nossas instâncias superiores, tanto com relação a esclarecimento de dúvidas, orientações, e a nível, vamos dizer assim, horizontal, entre outras instituições. Não existe só o PET na URGS, o PET existe em outras universidades, e não só universidades públicas. Então, é importante um diálogo completo,
porque um programa, no fundo, ele se torna um programa muito complexo por envolver diferentes realidades, diferentes formas de pensar a educação tutorial e de diferentes formas, inclusive, de discutir a estruturação dele dentro de cada instituição. Então, o papel do CLA e da presidência, como eu acabei enfatizando agora no final, envolve esse espaço de diálogo, e é um espaço que eu gosto sempre de lembrar, daí mais também para a comunidade petiana, que às vezes o CLA ele passa a impressão de que ele é só um órgão burocrático, né? Do tipo, ele é só uma estrutura que está ali para cumprir a burocracia ou a estrutura administrativa, e não, o CLA é um espaço para diálogo, sim. É um espaço para a gente poder conversar e levantar demandas. Eu já tive a oportunidade de presenciar demandas provenientes dos alunos, existem demandas provenientes dos tutores, e, em sentido inverso, às vezes demandas provenientes da própria pró-reitoria, de citar especialmente a pró-reitoria de graduação, por envolver, né, aspectos do ensino de graduação. Então, claro, é um comitê que acompanha, que avalia, mas ele por própria definição, né, dele, interna, é um espaço em que a gente pode expor e discutir ideias e implementar estratégias dentro do programa, né, PET-URGS. Muito obrigado, Ricardo. Então, gostaria de encaminhar para a nossa próxima pergunta. Ricardo, nós estamos há quase 2 anos, né, passando por essa situação de pandemia. E a universidade ela tem trabalhado através desse modo remoto, né, o ERE. E de que forma as atividades do PET-URGS foram se adaptando a esse modo de ensino, né? E quais os desafios que o PET encontrou e ainda encontra, né, em função das atividades não presenciais? Boa questão. Isso foi assim que... Bem, todo mundo se lembra, né? Quando aconteceu a pandemia, se tornou menos notícia e mais realidade prática, né, para toda a comunidade da URGS, em que a gente teve que iniciar medidas emergenciais e adaptações. Até a professora Cíntia, né, estava presente lá na pró-reitoria já para quando a gente teve que tomar decisões e orientações e poder fazer o possível, né, para desenvolver as ações. E o PET não é exceção. O Programa de Educação Tutorial, com toda a sua comunidade de tutores, por exemplo, na universidade são 16 grupos PET, então são 16 tutores, e isso pode ser multiplicado por vários alunos, centenas de alunos, pelo menos. Também surgiu essa preocupação. O primeiro grande desafio foi justamente deixar claro e transparente de que, apesar de várias ações planejadas, e isso é uma coisa muito importante de ressaltar, todas as ações do PET, elas passam por um processo de planejamento no ano anterior, aprovado por várias instâncias, inclusive dentro do MEC, e depois desse planejamento ele tem uma execução. Só que quando foi planejado, não se tinha sido planejado meses antes de acontecer a pandemia, e uma das preocupações foi deixar claro que, embora algumas ações talvez fossem sofrer atraso, algumas ações talvez tivessem que ser paralisadas momentaneamente, não significava que o PET ia ficar parado. Muito pelo contrário, os tutores, inclusive em cooperação junto com a pró-reitoria de graduação, encaminharam relatórios, inclusive que depois foram encaminhados ao MEC, de quais ações estavam sendo desenvolvidas apesar da situação, né, apresentada. Então, um dos primeiros desafios foi, e isso foi possível depois se ler já nos relatórios de desenvolvimento das atividades dos grupos PET, a dificuldade primeira era, bem, o que a gente vai conseguir executar, embora é muito agradável tu ter um plano e ter um plano bem pronto para ser desenvolvido, é extremamente frustrante quando ele não pode ser desenvolvido. Ou que ele tem que passar por várias adaptações que tiram um pouco, às vezes, da ideia original do programa. E, então, um dos relatos muito comuns dos grupos PET foi a própria tensão e dificuldade de implementações de ações à distância, mas, em pouco tempo, e o PET é notável pela criatividade e pela capacidade de adaptação, desenvolver ações. Alguns conseguiram levar à frente suas ações tanto ações de capacitação, ações que envolviam a comunidade, mesmo com a comunidade externa. Claro que o número de pessoas participantes diminuiu muito, porque foi online, mas se conseguiu levar. Algumas ações que eram ser mais
focadas em escolas, por exemplo, que tem o PET, tem muitas ações, encontros com as escolas de ensino médio, passaram a usar, migraram para usar, por exemplo, as redes sociais, que era uma forma de compensar o impacto. Instagram, lembra Exato, que os Instagrams foram rapidamente utilizados? Se apropriaram rapidamente dessas mídias. O Instagram, claro, da comunidade, especialmente por ser também do perfil dos usuários mais jovens também, isso acabou também ajudando muito, né? E os nossos alunos petianos, uma facilidade de aprender rápido a usar e a adaptar as tecnologias. Então, foi muito gratificante ver as ações serem desenvolvidas nesse aspecto. Foi, claro que nos relatórios existem momentos que a gente lê, que pena que isso não pode ser desenvolvido na escola tal, porque, bem, circunstâncias, infelizmente, né, não tornaram possível. Esperamos que no futuro isso possam ser realizadas. Mas foi muito gratificante. Ao mesmo tempo, claro, gratificante por ver que o PET conseguiu desenvolver, mas dá, às vezes, um aperto no coração, tu vendo, tipo, um ano inteiro, às vezes, de ações planejadas ficam congeladas, e isso afeta a moral da equipe de trabalho, porque se tu pensar o PET como um tutor e um grupo de alunos, mas é uma equipe que trabalha junto, pega junto nas ações. Então, um dos desafios foi justamente, inclusive, o contato com esses alunos existia, por exemplo, aí uma das questões era mais internas dos grupos, que os grupos sempre se reuniam. E, inclusive, mensalmente, todos os grupos PET com os tutores se reúnem no chamado Interpet, que é um evento, é um exemplo de como o PET ele tem uma estrutura bem colaborativa na construção de decisões. Essas questões do Interpet é normal elas serem levadas para o CLA, para poder conversar e discutir e levar à frente as sugestões. E o Interpet, por exemplo, foi um que passou a ser fortemente online. E eu tive um período que eu fui presidente do CLA também, e hoje em dia não, mas na época que era presencial, eu já percebi o quanto é importante esse contato, tu sentar e conversar, tu ir lá, tinha a hora do café, a hora do café do lanche da manhã, porque é sempre de manhã, a gente tomava um café, vinha tutor, vinha aluno, embora a gente tivesse reuniões separadas para os tutores para conversar, era normal os petianos virem conversar com a gente e perguntar assim, e aí, Ricardo, como é que é esse negócio que está acontecendo? E aí vinha dúvidas, às vezes, da fonte de financiamento, do pagamento, porque tal coisa está acontecendo. E a gente poder conversar. A gente perde um pouco desse espaço, talvez a gente tenha que criar, né? Criar esse espaço. Então, em termos de desenvolvimento de atividades, o PET se deu muito bem na capacidade de se adaptar, os tutores, e isso realmente tem que enfatizar e elogiar. Elogiar, né? Exato, os tutores e os discentes, os petianos e petianas da comunidade da petianos da URGS, o quanto eles conseguiram fazer, o quanto eles conseguiram desenvolver, apesar de todas as circunstâncias, das coisas novas que tiveram que ser aprendidas para usar, isso sem contar a parte, vamos dizer assim, administrativa que os tutores tiveram que aprender, porque a gente teve que migrar muitos processos, a professora presenciou isso. Quanta coisa a gente teve que migrar emergencialmente. A preocupação. Exato. Isso, é muito difícil para a gente que viveu aquele período que foi chegar toda a situação emergencial se apresentar e ver um grupo como o grupo PET, um grupo que sempre teve ações, como o Ricardo fala, conjuntas, ações decididas e planejadas com previsibilidade, preocupações para cerca de 6 meses, né, sendo discutidas na data de hoje. Então, para a comunidade em geral, muitas vezes, né, Ricardo, as ações que o Grupo PET desenvolve ficam muito parecidas com as publicações do Instagram na época, quando aconteceu. Então, eu me lembro muito bem dos momentos em que se falava sobre as máscaras e todo um estudo que foi feito por conta, por exemplo, do PET Saúde e outros, sobre como ir para a comunidade fazer essa publicização.
Então, muitas vezes, a comunidade ou a comunidade mais próxima desse estudante, ou a comunidade acadêmica em geral, acaba vendo o resultado, mas não sabe, né, de todo um trabalho que, como tu bem falaste, tu tem atuado sempre junto ao CLA, né, como presidente ou presidente substituto, mas sempre está no CLA, sempre está no PET, já faz muito tempo. Então, aproveitando, inclusive, essa situação, conta para nós um pouco como esse programa poderia, de alguma forma, contribuir, o nosso último Fala Prograde desse ano, como ele poderia contribuir também para que outros estudantes saibam do que é o PET, dos trabalhos que o PET vem desenvolvendo, ou seja, fala um pouco para nós, faz uma propaganda para nós do PET e da importância do PET para ajudar os estudantes que não conhecem ainda a conhecerem esse programa. Claro, claro. Propaganda do PET, com certeza. Bem, assim, para quem e provavelmente quem está ouvindo, assistindo o Fala Prograde, o PET, ele é um programa que muda a visão, às vezes, dos alunos sobre atividades dentro da universidade. O que eu posso começar, eu acho, convidando, eu acho que eu começo com um convite. Um convite para procurar, e aí pode olhar na página da Pró-Reitoria de Graduação, Prograde. Se vocês forem ali pelo menu, tem o menu aluno, lá no menuzinho aluno tem programa de educação tutorial. Existe a página do programa, em que, claro, tem toda a descrição, por exemplo, dos editais para os alunos participarem, porque como é que acontece a seleção dos alunos para participarem do programa? Os tutores lançam um edital, e esse edital passa pela Pró-Reitoria de Graduação, a gente publica no site, um edital de seleção de alunos. Existem grupos PET que têm uma ênfase em cursos específicos, como eu já tinha citado, mas nem todos. E daí tem um leque bem grande de opções para os alunos poderem se inscrever. Podem acompanhar por ali, pelas redes sociais também dos grupos PET. Se tu for pela página ali do PET, da página institucional, a gente vai poder... tu pode localizar os links para acesso das redes sociais dos 16 grupos PET, para facilitar. Claro que se tu digitar PET, URGS, por exemplo, tu já vai provavelmente aparecer vários no Instagram, no Facebook, tu já começa a identificar dos vários grupos, né, disponíveis. Então, isso é uma forma, eu acho que acredito que ajudaria para localizar essas informações. Nem todos os cursos têm grupo PET, como eu disse, são só 16 grupos PET, então é importante olhar e procurar se informar. Mas tem um aspecto aí, então, do aluno atuando, eu falei essa parte da inscrição, vamos falar das vantagens da inscrição, né? O aluno participar do processo seletivo, ser selecionado para atuar. O aluno pode atuar como não bolsista, ou seja, um voluntário, mas ele também pode atuar como bolsista. Atualmente, a bolsa para o aluno bolsista do programa de educação tutorial é de R$400. Isso é uma dúvida, né? Às vezes é recorrente da dúvida de quem está de fora, de saber, que é igual... por lei, é definido como igual ao valor de uma bolsa de iniciação científica. Por isso que até às vezes tem essa confusão entre, né? O PET é uma bolsa separada própria do programa, é um pagamento vindo direto do governo federal, através do FNDE. E o aluno que desenvolve as ações dentro do PET, além de ele desenvolver dentro do grupo habilidades muito interessantes, é comum o grupo PET engajar os alunos no processo seletivo de novos alunos para aprender sobre processos seletivos e aprender também sobre participar e aprender na recepção de calouros. É comum os grupos PET terem essas ações. E, claro, ações pontuais, aí varia muito de acordo com o tipo de curso, o tipo de grupo PET, por exemplo, os PETs da área da saúde sempre têm e acabam desenvolvendo ações de mobilização da comunidade relacionados à área da saúde. Eu também veio em mente, quando a professora Cíntia citou o PET, a questão da pandemia, o uso de máscara, eu me lembrei, por exemplo, que o PET Educação Física fez sobre as Olimpíadas, né, sobre as principais questões relacionadas às Olimpíadas no Japão.
Então, tipo, sempre tem a oportunidade do grupo aprender e também aprender com outros grupos, porque uma das questões que os grupos PET, mesmo os grupos de grupos específicos, desenvolvem ações interdisciplinares, e eu cito aqui um, que é o caso de o grupo PET Odonto interagindo com o PET Engenharia de Alimentos. São 2 grupos PET, que são de cursos específicos, mas fazem ações interdisciplinares, porque as duas áreas elas têm inter-relações. E isso permite também uma ampliação da visão do funcionamento e do próprio conhecimento acadêmico e aperfeiçoamento profissional, porque acabam tendo contatos, né, de diferentes formas de aprendizagem e contatos profissionais também ao longo da vida, né? Tanto que tem grupos PET que fazem visitas em empresas, por exemplo, aqueles que estão mais ligados a essas áreas profissionais que envolvem empresas. Então, eu queria, assim, é uma oportunidade especial para desenvolver e eu sei, eu vou falar, é uma coisa que às vezes o pessoal, pode parecer coisa de quem já trabalhou em Congrade, mas eu vou dizer, isso vale créditos complementares também. As ações do Grupo PET desenvolvidas são transformadas em créditos complementares, tem um processo de emissão de uma declaração que a Prograde emite, o aluno pode, depois de desenvolvido, né, depois normalmente os alunos ficam bastante tempo no PET, às vezes eles ingressam no começo da graduação e ficam até quando forem lá colar grau, e aí que eles saem, né? Porque tem que ser aluno de graduação, o aluno cola um grau e eles precisam sair do programa. Mas é muito comum tu ter essa vivência acadêmica acoplada com o PET, né, ao longo do tempo, e faz parte do crescimento acadêmico e profissional. Então, quem tiver interesse pode também, inclusive, e ainda tiver dúvidas, pode encaminhar um e-mail para o programa. Existe um e-mail institucional do PET, eu vou citar especialmente o pet@urgs.br, um e-mail que pode ser usado para dúvidas e contatos. Às vezes eu já recebi e-mails de alunos com dúvidas, procurando os grupos PET, e a gente pode encaminhar para o grupo PET específico para poder interagir, esclarecer dúvidas. A gente sempre se coloca à disposição para poder conversar. Mas, então, resumindo e situando, se querem ter acesso direto já aos editais e ver das opções de concorrer a ser um aluno do Petiano, Petiana, e na página da Prograde, aluno, Programa de Educação Tutorial, vai estar lá disponível todos os editais, todo mês tem um edital novo, sempre tem um processo seletivo, porque, bem, existe uma, né, troca de alunos ao longo do tempo, e sempre tem processo, e sempre serão bem-vindos todos aqueles interessados em participar. A comunidade petiana é extremamente inclusiva, bem compreensiva e sempre disposta a aprender e desenvolver atividades novas. Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Bom, depois dessa nossa rica conversa, né, sobre o PET, o CLA, a gente encerra o nosso Fala Prograde de hoje. Nós agradecemos a participação, claro, do nosso técnico em assuntos educacionais na Pró-Reitoria de Graduação, Ricardo Strack, e também a Cintia Inês Bol, nossa pró-reitora de graduação. E, claro, os nossos parceiros do Incluir, a intérprete Evelyn Barrufi e o intérprete Luiz Dinarte. Bom, nós também destacamos e reforçamos, né, que o nosso programa ele é construído a partir de questões enviadas por e-mail pelos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas e sugestões de pautas para o e-mail prograde@prograde.urgs.br. Nós destacamos que esse foi o último programa desse ano e que nós voltaremos em janeiro, na primeira semana de aulas, com Fala Prograde especial de acolhida aos estudantes. Bom, fiquem atentos, acompanhem as redes sociais da URGS TV, da Prograde e, claro, da universidade, que nós vamos informar a data e o horário para vocês. Muito obrigado!